Esse era o meu Lamborghini Gallardo, que eu sofri um acidente. No último vídeo encontramos alguns danos sérios na estrutura e teremos que descobrir como consertá-los. Os danos foram tão graves que tivemos que praticamente desmontar o carro até sua carcaça. Quanto mais desmontamos, mais danos encontramos. Contatamos danos na estrutura traseira. Acho que devemos substituir tudo isso. A estrutura dianteira do carro apresenta danos consideráveis. Vamos começar a despojá-lo ainda mais. E até mesmo danos ao coletor de escape, o que significou que tivemos que remover o motor inteiro. Tá fora! Tá fora! Como a estrutura desse carro é de alumínio, material que se dobra e torce com facilidade, não temos ideia de quanto essa estrutura realmente se deslocou. Então mesmo que eu comprasse todas as peças da estrutura separadamente, não teríamos certeza se as soldaríamos no lugar certo. Então eu tinha um problema sério para o qual eu precisava encontrar uma solução. Comprei uma Lambo para consertar outra Lambo, mas essa é uma conversível. Sem motor, sem painéis, sem nada. É uma nova estrutura. Eu comprei um chassi usado novinho em folha. Acho que essa será a melhor maneira de eu consertar meu Gallardo. Embora eu não possa transferir tudo do meu Gallardo para esse chassi, porque é um conversível. Então em vez disso, podemos tirar as medidas desse chassi para garantir que o meu esteja reto. E em seguida, podemos começar a cortar as peças que precisamos para encaixá-las no meu. Mas para garantir que esse trabalho seja feito corretamente, chamei o pessoal da oficina mecânica. Com um carro tão potente, eu não vou correr risco nenhum. O que eles fizeram aqui foi criar um gabarito personalizado para alinhar com um novo chassi, então vão cortar as peças do novo chassi para colocar no meu. Toda a estrutura do Gallardo é de alumínio, o que significa que temos que soldá-la com solda TIG. Isso é algo que eu ainda não aprendi a fazer. Agora os caras estão parafusando o gabarito que fizeram no meu Gallardo. Fazendo isso, eles podem garantir que estão colocando a barra exatamente no lugar onde foi retirada. O que fizemos aqui foi deixar mais material para que possamos apresentá-lo na posição ideal. Vamos remover o material aos poucos até todos os pontos sejam alinhados, então a tarefa passa para os profissionais de soldagem. Com o gabarito no lugar, eles agora podem parafusar essa parte da estrutura a ele. E entram soldadores. A soldagem TIG exige muita habilidade. E quando se trata de um super carro com 1000 cavalos de potência, eu queria ter certeza de que tudo estaria perfeito. E você já pode perceber pelas soldas aqui o quão bom esses caras são. Você não tá satisfeito com a soldagem da Lamborghini, né? Acho que é apenas uma questão de prestar um pouco de atenção aos detalhes. Você pode consultar essa seção aqui, por exemplo. É possível ver os respingos e eles obviamente se saíram bem aqui. Mas depois, conforme foram descendo, talvez até melhor que os próprios Lamborghinis. Essa barra que eles estão substituindo quebrou completamente na solda, provando que talvez as soldas de fábrica não fossem tão resistentes quanto a Lamborghini pensava. Remover esses suportes daqui, refazê-los um pouco e colocá-los de volta no carro doador foi realmente útil. Encontramos muitas coisas que foram quebradas, obviamente, que você não vê de primeira vista, mas esses pequenos pedaços teriam sustentado a estrutura. Fiquei muito contente por eles terem conseguido esse chassi doador. A parte traseira será finalizada hoje e a parte importante é a frontal. Essa parte inferior do chassi entortou pra dentro e como o alumínio é tão flexível, vamos dobrá-lo de volta. O Bob explicou que o alumínio deve ser dobrado a 400 graus. E a fuligem queima a 400 graus. Então o que o Bob está fazendo primeiro é aplicar fuligem no alumínio. Quando essa fuligem queimar, saberemos que estamos prontos para dobrar o material. Essa é uma maneira realmente inteligente de fazer as coisas. Algo que imagino que se aprende com anos de experiência nesse tipo de trabalho. Bob está agora queimando a fuligem. Quando toda a fuligem desaparecer, saberemos que estamos a cerca de 400 graus. Em seguida ele pode manipular e endireitar o alumínio para que esteja pronto para soldar novamente o suporte, que na verdade também inclui a parte da bandeja inferior e o para-choque traseiro. Depois de ser removido do novo chassi, ele poderá ser soldado no meu. Mais um trabalho impecável dos rapazes. E enquanto estavam lá, o que eu não esperava, eles também começaram a atacar a parte traseira, que é fixada com muitos rebites. Os caras têm que furar cada um individualmente, assim como nessa cena que eu fiz no Nissan GT-R. Mas ao contrário do GT-R, esse é de alumínio. A lateral traseira do GT-R era de aço. Agora que os caras já removeram todos os pontos de solda da lateral traseira, eles podem começar a esculpir a lateral traseira a partir do chassi do carro, tomando cuidado para não danificar nada que esteja embaixo dele. Eles então descobriram que era mais fácil lixar a parte traseira, dando-lhe um formato menor. E depois de fazer isso, eles devem conseguir soltá-lo. Voilá. E então, claro, eu entro para fazer o importante trabalho de aplicar o primer de aderência
e um pouco de tinta preta também. Mas foi necessário muito trabalho árduo para consertar a estrutura traseira desse galardo e ainda muito mais por fazer. Mas definitivamente já estamos fazendo progressos muito bons. E eu não teria conseguido sem os caras da oficina mecânica. Às vezes, definitivamente, vale a pena chamar profissionais especialistas para algo tão rápido e tão absurdo. E o fato de eu já ter causado um pane nele uma vez, mas agora temos quase um quadro completamente reto, onde eu posso começar a remontagem e eu tô um pouco preocupado. Agora que a maior parte dessa estrutura tá pronta na parte de trás, posso quase começar a colocar o motor de volta no lugar, mas instalar o motor é um trabalho difícil. Agora, alguns de vocês podem ter reparado que o galardo fica um pouco mais estreito na parte traseira, então tentar encaixar o motor V10 daquela maneira, que foi como retiramos, foi muito difícil e vamos acabar destruindo toda a estrutura. A maneira correta de instalar o motor é por cima, de cima para baixo. Então o meu plano é fixar o motor no suporte de 2 postes, instalá-lo no suporte e depois baixá-lo para dentro do carro. Mas para isso precisamos colocar o galardo em movimento. E para colocá-lo em funcionamento precisamos instalar toda a suspensão e as rodas. Então algumas coisas ainda não chegaram, então vamos trabalhar com o que temos e dar início ao projeto, pelo menos por enquanto. Isso é o que restou da suspensão traseira esquerda. Quase tudo não é reutilizável. Então vou remover o que sobrou da estrutura, do braço inferior e de parte do amortecedor. E encontrei um conjunto completo de suspensão usada no eBay para a traseira esquerda. Bom, essa é uma configuração completamente original e na verdade eu vou melhorar a suspensão para uma configuração muito melhor do que essa. Mas como eu mencionei por agora, preciso me concentrar em fazer esse carro funcionar. Outra coisa que vamos fazer é limpar toda essa suspensão e pintá-la também. Mas como já mencionei, nossa prioridade é apenas fazer esse carro funcionar. O rolamento da roda desse conjunto não parecia estar em boas condições, então eu removi e substituí pelo meu antigo, e eu espero que esteja funcionando bem. Em seguida limpei o cubo da roda preparando para recolocar o disco. Mas encontrei um pequeno problema. Então chegamos à conclusão que esse disco de freio está completamente empenado. Não sei se você consegue ver isso. Vai e volta, vai e volta. No começo achamos que era o cubo da roda. Mas eu removi o disco, medi o cubo, ele parece estar em boas condições. Mas meu pai falou que se eu tivesse o pé pressionando com força no freio e a pinça estivesse segurando, então bateu na parte de trás da roda, o que poderia ter entortado o disco. E é obviamente um disco de aço, mas isso me dá mais um motivo para melhorar os freios. Mas por agora, vamos dar início ao processo, vamos colocar assim mesmo. Pelo menos sabemos que precisamos trocar os discos de freio. Serviço feito na suspensão traseira. Agora era hora de voltar para os caras da oficina mecânica. Eles mencionaram que a parte frontal do chassi será o maior desafio. E já estão trabalhando nisso. Abordando a questão com o mesmo conceito da traseira, construindo um gabarito de aço para que possam parafusá-lo no carro doador, assim eles sabem exatamente onde cada peça se encaixa. Então quando estiverem satisfeitos com o gabarito, podem começar a cortar o chassi do carro doador, pronto para partir com o meu galardo. O corte começou. Todas as partes tortas do meu chassi estão sendo cortadas. Os técnicos já tiraram todas as medidas do carro doador e usando esse gabarito podem garantir que tudo ficará alinhado, preciso e reto. Aqui removemos toda a área danificada, retrocedemos o máximo que podemos. Isso será enxertado aqui agora. E como podem ver, deixamos uma pequena margem de movimento para que possamos movê-lo lentamente para a posição correta. Soldagem completa em toda a volta, com placas de reforço na parte superior como do outro lado. Então você pode ver essas placas originais da Lamborghini. Vamos reproduzi-los, esses produtos, exatamente como o fabricante fez quando os produziu. Então sim, o próximo passo é fazer a soldagem. Se os caras cometem um erro aqui, mesmo que seja por alguns milímetros, isso pode significar que a suspensão não vai se alinhar e que alguns painéis da carroceria também não. Mas novamente, o dispositivo que eles criaram deve impedir que isso aconteça. Você pode ver que eles já parafusaram gabarito no meu galardo. E uma vez que todo o chassi esteja alinhado, eles podem começar a soldá-lo e verificar a qualidade das soldas. O pessoal da oficina mecânica oferece um curso de soldagem, então se você tá pensando em aprender a soldar, eles são os caras certos pra te ensinar. Tem um link com todos os detalhes na descrição abaixo. E na verdade vou abordar alguns pontos sobre soldagens mais adiante do vídeo. Por enquanto, estão instalando todas as peças de reforço, e isso deve resolver o problema. Temos um chassi. Agora, posso dar continuidade à suspensão. A suspensão dianteira direita
tá montada com molas e amortecedores originais, que também serão substituídos. Obviamente, melhoramos os freios, mas tudo isso é normal e é só podemos começar a rodar, como eu disse. Mas agora estamos pensando que a caixa de direção que tá no chão, e se montarmos toda a suspensão sem a caixa de direção, a roda dianteira vai ficar instável quando tentarmos empurrar o carro na rampa. Então, achamos melhor limpar essa área, instalar a caixa de direção para que possamos instalar a suspensão e pelo menos ter algum tipo de direção a empurrar o carro. Pela primeira vez, rolando para trás desde o acidente. A caixa de direção e a suspensão dianteira terão que ser removidas de novo, assim eu posso pintar a parte frontal do chassi. Mas por agora eu vou parafusar a cremalheira na direção de forma provisória e colocar na suspensão ao lado esquerdo, e com sorte também colocar pro lado direito, para que eu consiga colocar esse carro em movimento. Agora eu vou finalmente descobrir se tudo isso realmente faz sentido. Porque se não fosse assim, eu não conseguiria instalar essa suspensão. Mas até agora parece promissor. Eu vou colocar essas rodas, mas eu não vou ficar com elas. Eles aguentaram bem e os pneus ainda estão cheios de ar. Primeiro, eu acho que dá azar. E em segundo, quero mudar completamente a aparência desse carro. Eu tô pensando em optar por rodas menores e pneus mais largos, o que provavelmente ajudará na direção e também no conforto ao dirigir. Então talvez eu doe essas rodas, eu ainda tô vendo. Vai ser um dia triste ver essas rodas irem embora, mas eu quero que esse Gallardo seja completamente transformado quando eu terminar com ele. Agora vai ter uma vida completamente nova. Rodas, suspensão e também vamos trabalhar bastante na carroceria. Mas agora está prestes a tocar o chão com as 4 rodas pela primeira vez desde o acidente. Momento crucial. Agora vai rolar pela primeira vez desde o acidente. Fica muito melhor assim. Parece loucura, não é? Olha só que aparência doentia. Aqui você não encontra muita coisa. O Gallardo tá pronto para receber o motor. Mas ainda o motor não tá pronto para o Gallardo. O único motivo pelo qual tivemos que remover isso foi justamente por causa dessa amassadura no coletor, o que vai restringir o fluxo de ar que chega aos turbos. E o motivo pelo qual tivemos que removê-lo é para acessar os parafusos do coletor. Você pode ver que eles estão bem lá em cima e, bem, eu não sei como vamos chegar até eles que estão lá embaixo. Mas, como sempre, se vamos substituir algo, é melhor que seja uma versão melhorada. Então, agora temos coletores de escape 5 em 1, o que vai aumentar o fluxo de ar, melhorar o som e também a aparência. Esses coletores de escape padrão restritivos tinham que ser removidos. Então meu pai tá fazendo um lado e eu o outro. Descobrimos que só precisávamos soltar os parafusos superiores do coletor. Então ele meio que se desprende, afastando-se do motor. Yeah! Yeah! Yay! Você sabe o que é um parafuso pequeno, Toby? Não faço ideia. Oui? Com os coletores antigos removidos, eu posso instalar uma nova junta do coletor e então começar a instalar os grandes coletores de escape 5 em 1. Agora esses tubos têm o mesmo comprimento e se unem em um só, o que deve aumentar o fluxo de ar. E provavelmente vai mesmo mudar o som do carro. Os coletores de escape estão instalados, esperamos que na posição correta, mas a gente só vai saber quando colocarmos no carro e é aqui que as coisas ficam complicadas. Essa parece ser a maneira mais lógica de instalar esse motor no Lamborghini. Foi da mesma forma que fizemos com o Murcielago. Içar e colocar no poste duplo. Em seguida empurrar o Gallardo de volta para o motor e abaixá-lo para dentro dele. Foi muito apertado. E o novo coletor deixou o motor ainda mais largo. Então essas barras aqui estão impedindo a entrada do motor porque o coletor é muito mais largo. Então esperamos que, se retirarmos esses suportes, possamos recolocá-los quando o motor estiver no lugar. E em segundo lugar, isso realmente vai nos ajudar a reinstalar o motor. Eu acho que a Lamborghini fez essa estrutura de reforço removível do chassi exatamente por esse motivo. Caso contrário, seria muito apertado encaixar um motor no compartimento. Eu espero estar certo. Então conseguimos remover a barra de reforço da suspensão, mas chamamos um profissional. Eu direi se ele é um profissional daqui a pouco. Vamos lá! Usando a mesma técnica, meu pai e Matt estavam empurrando a Lamborghini em direção ao motor na esperança de baixá-la para dentro dele. Mas essa coisa passou incrivelmente perto. É bem perto, né?
Você já não tá tão confiante agora. Acho que a Lamborghini não conseguiria colocar um motor maior na traseira desse carro. Um V10 parece ser suficiente. Mas depois de um pouco de esforço, meu pai e Matt conseguiram colocar o motor no compartimento do motor. Finalmente tá tudo voltando ao normal. Tá dentro. Nesse momento é difícil não ficar estressado, porque já instalei toda a parte hidráulica e elétrica e faz muito tempo que não a removemos. Eu tirei fotos sim, mas parece que fotografei coisas que não precisava fotografar. Então a fiação precisa ser instalada, o líquido de arrefecimento também, o combustível também, o óleo também, tudo precisa ser instalado. E no momento eu ainda não tenho certeza de pra onde esses fios vão exatamente. Se eu fizer o route de um jeito errado e tiver que refazer, eu vou ficar muito irritado. Então eu acho que eu vou me certificar de que o motor esteja totalmente parafusado, deixar as linhas de refrigeração, as linhas de combustível, a fiação por último, mesmo que eu tenha deixado a fiação por último pra poder removê-la, eu não sei. Eu vou tentar, eu vou ter que tentar, eu vou tentar. Primeiro passo, recolocar aquela pequena barra de reforço que eu removi pra instalar o motor. O próximo passo é garantir que o motor esteja bem fixado ao chassi. Tô apenas parafusando o suporte de caixa de câmbio aqui. Então posso levantar o carro e ir para debaixo dele e começar a conectar os suportes do motor à parte inferior da estrutura. Cada um deles possui 2 parafusos. E já que eu tava ali embaixo, eu aproveitei para conectar o cabo grosso que liga o motor de arranque e a bateria na frente do carro. E depois a todas as tubulações do líquido de arrefecimento que vão da parte traseira do carro até a frente, onde ficam os radiadores. Então o pessoal da oficina mecânica volta para terminar alguns trabalhos inacabados. De alguma forma eu consegui me safar fazendo muito pouco trabalho até agora. E continuo me safando porque os rapazes da oficina mecânica voltaram. Agora que o motor tá no lugar, vamos começar a instalar a lateral traseira. Tem um painel traseiro usado por 1.200 libras. Mas é exatamente aqui que a Lamborghini o instala de fábrica, então foi cortado aqui, você teria visto isso, mesmo se tivesse sido cortado. Agora, estamos tentando colocar esse aqui no ar. Então, estamos alinhando tudo e depois precisamos alinhar e garantir que tudo esteja bem. Ah é, sim, ali tem a junção. E então, vamos juntar tudo aqui dentro do carro e encher o tanque. Certifique-se que não podemos ver nenhuma junção. Primeiro vamos fazer uma placa que ficará embaixo da junção. Isso torna a junção um pouco mais resistente e também oferece uma superfície para os soldadores trabalharem. Em seguida usaremos a cola Panel Bond em todos os locais onde o painel não está soldado ao carro, tentando ser o mais preciso possível. Em seguida voltaremos àquela pequena peça de metal que ficará embaixo da junção, a qual será soldada por pontos à saia lateral, sem mais nem menos. Agora é hora de instalar o painel lateral de segunda mão. Precisamos ter 100% de certeza que tudo está alinhado antes de fazermos a primeira solda. Estamos apertando bem com o alicate de fixação e depois vamos verificar 2 ou 3 vezes em todos os lugares. Em seguida vamos parafusar a fechadura da porta, o que vai ajudar a fixá-la ao carro. Temos que garantir que tudo esteja perfeito antes de fazermos uma única solda, porque se fizermos uma solda estaremos comprometidos, totalmente comprometidos. Tipo, muito. Como estamos? Suba um pouquinho, bem pouquinho mesmo. É, sim, mas eu acho que é... Ah, esse tá mesmo perfeito, né? Satisfeito com a posição da moeda, Bob pode começar a soldá-la ao carro. De novo, trata-se de uma soldagem TIG, que exige muito mais habilidade que soldagem MIG que eu vinha fazendo antes, pois a soldagem MIG não é possível fazer em um painel de alumínio. Depois que os profissionais terminarem a soldagem, eles podem revisar, alisar as soldas, disfarçar as junções, exatamente como nas peças originais de fábrica. E para disfarçar a junção dos painéis, basta aplicar um pouco de massa de enchimento para alisar tudo. Primeiro aplicamos a parte inferior onde fizemos a junção com a porta e depois espalhamos por toda a extensão onde há uma junção ou solda. E em seguida, basta alisar tudo. E enquanto os rapazes faziam isso, eu até tive a oportunidade de soldar também. Tentamos consertar um suporte quebrado no intercooler, o que comprovou quão difícil é essa soldagem na prática. Você precisa ter muita paciência. Não ficou muito bonito, mas eu consegui. É isso. Toda a estrutura já está concluída. Agora cabe a nós remontar tudo e colocar essa coisa para funcionar.
Vamos começar a construir. O que estamos fazendo, Tony? Estamos cantando. Cantando o quê? Não sei. O que tava tocando no rádio há um minuto? Não um rádio. O que vocês jovens chamam isso agora? Spotify. O quê? Não, a caixa de música. A caixa de música? É, aquela caixa de música onde o Matt envia as músicas dele. O que é aquilo? Só isso? Alto-falante? Caixa de som Bluetooth. Tá, então é um deles. Enquanto eu enviava música pra minha caixa de som, o meu pai tava removendo o banco do motorista. E então, no compartimento do motor, passando toda a fiação do motor pra dentro da cabine do carro. E é uma quantidade enorme de fios nesse carro. Lembre-se que possui ECUs de reposição para os turbos. Cuidado, porque assentos são caros. Então, todos eles têm relés conectados e cada um realiza uma função diferente. Motor de arranque, bomba de combustível, bombas de ar, relés de combustível. Só precisamos descobrir pra onde todos eles foram e a chave tá no celular do meu pai agora. Tá ali. Yay! Por sorte, meu pai tinha tirado fotos de onde passavam todos esses pontos de retransmissão. Então agora era só questão de copiar a foto. Número 1. Acho que essa é a chave para a maioria das coisas quando se desmonta um carro. Se você tirar o máximo de fotos possível, vai se agradecer depois, porque definitivamente nos ajudou com essa fiação. Estou apenas conectando os últimos componentes e agora a placa de fusíveis e os relés estão todos conectados e prontos para serem instalados dentro do carro. Agora posso começar a trabalhar no compartimento do motor. A primeira coisa que eu vou instalar é o reservatório de inspeção do líquido de arrefecimento. Preciso conectar as mangueiras que vão até ele, que estão embaixo, e algumas que estão em cima também. Assim que as mangueiras estiverem conectadas, posso deslizar o reservatório de expansão para o lugar e parafusar tudo. E enquanto eu fazia isso, meu pai já tinha conectado a mangueira de combustível. Óleo, pessoal! Esse é o tanque de óleo. E armazena todo o óleo do motor, em vez do motor armazenar e... em vez do motor conter o óleo. Acreditamos que sim. Se bem nos lembramos... Ó, viu? Em algum lugar. Acho que o protetor térmico fica por baixo. Oh! Ele arrasou, não foi? É! Essa é uma barra de reforço que fortalece a suspensão. Estamos substituindo porque, olha, o meu tá quebrado. E esse não tá quebrado. Mas não pesa absolutamente nada. Na verdade, chama-se suporte em H. Sabe por quê? Fomos escamados. Isso precisa ser devolvido. Comprei no eBay. Bom, custou 96 libras. Tá anunciado como danificado? Não. 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 Ou... sim. Sim. Na segunda tentativa, finalmente consegui comprar outra tala H. Agora podemos nos concentrar em reconstruir o restante do compartimento do motor. Agora esse galardo foi completamente desmontado e remontado. E se eu vendesse e alguém descobrisse tudo isso, essa pessoa poderia ficar um pouco chocada. Mas felizmente existe uma pequena coisa chamada Call Vertical que pode evitar que isso aconteça com algum de vocês. Se você inserir um VIN ou um número de placa de registro no Call Vertical, isso mostrará todo o histórico do carro, revelando se ele já teve envolvido em algum acidente, se o carro já foi exportado, se já houve uma fraude de quilometragem do carro, se já foi roubado ou se há algum financiamento pendente. E se o carro já tivesse envolvido em um acidente, às vezes o site até mostra fotos do carro quando ele foi leiloado em um site especializado em carros acidentados. E além disso, também mostrará toda a história daquele carro.
Toda vez que passa por uma inspeção técnica, toda vez que há uma mudança de proprietário ou toda vez que recebe uma placa personalizada. É um equipamento realmente muito útil. Vocês precisam se certificar que estão fazendo isso antes de fazerem a próxima compra. Então, para conferir o seu carro, o carro de um amigo ou o carro que você está pensando em comprar, clique no link da descrição aqui embaixo e use o código MATT para obter 20% de desconto. Certo. Ok. A placa de reposição já está instalada. Há uma bomba de água aqui embaixo, é apenas uma pequena bomba de água. Agora, a ideia da bomba de água é bombear água para os radiadores na frente do carro ou para o radiador que fica na frente do carro. Então você tem uma entrada de sinal e também uma saída de retorno. Queremos que a água quente que sai dos intercoolers, resfriando o ar, entre no motor. Para sair dos intercoolers, entrar na bomba de água e, em seguida, na parte superior do radiador. E então a água fria sai pela parte inferior do radiador, sobe e entra nos intercoolers que as mantém bem frio para resfriar o ar que entra. O problema que vamos enfrentar é o seguinte, temos uma mangueira e duas mangueiras. Duas mangueiras bem aqui. Agora, uma dessas mangueiras vai transportar água quente e uma delas vai transportar água fria. A mangueira vai transportar água quente e deve ser conectada ao radiador superior na parte frontal do carro. A única maneira de conseguirmos identificar, já que ambas as mangueiras são exatamente da mesma cor, é despejando um pouco de água nelas. Então a gente vai saber qual deles conectar. Valeu. Tô aberto a isso. O que vocês acham? Façam suas apostas. Qual você acha que vai ser? Ah, não, é aquela mesmo. Aquela ali. Ela vai sair. Lá. Drible. Além disso, esse radiador estava deteriorado e nós o recondicionamos, consertamos e pintamos com tinta em pó. Por quanto? Muito caro. E mais de 400 libras. Você tá zoando? Mais de 400 libras. É. Eu vou escamado. Agora sabemos qual mangueira vai em qual lugar. Posso começar a conectá-los à bomba de água. A mangueira de água quente que está conectada à parte que a bomba de água empurra e a mangueira de água fria que se conecta aos tubos que entram nos intercoolers. Em seguida, estou instalando esse reservatório adicional que armazena o líquido refrigerante para todos os intercoolers. Há um conjunto de fios conectados à parte traseira que está bem escondida. E então eu poderia conectar isso ao suporte em H. Tudo isso foi construído sob medida para esse carro. E quando tudo tá parafusado, parece que foi feito sob medida para isso. A última mangueira a ser instalada é a que liga o tanque à bomba de água. Então, eu poderei começar a instalar os refrigeradores de carga. São esses os canais pelo quais o ar passa antes de entrar no motor. É possível ver todas as aletas por dentro como em um radiador. Isso vai manter o ar bem fresco antes de entrar no motor. Porque, obviamente, quanto mais frio o ar, melhor e mais energia obteremos. Agora eu preciso conectar as mangueiras aos intercoolers e então poderei colocar o outro no lugar. Obviamente 2, porque temos 2 turbos. E isso já resolve o problema. Oh! Nós só queremos dar partida nisso para que podemos ligar o motor sem o líquido de arrefecimento, porque não vamos aquecê-lo o suficiente para que ele consiga, para que possamos querer resfriar a pressurização do ar. Então, deveríamos conseguir executá-lo sem isso. Mas está tudo instalado e conectado. O próximo passo seria conectar os turbos ao sistema de escape. E todos nós sabemos como os turbos funcionam. Eles usam os gases de escape para girar os turbos, que por sua vez forçam o ar resfriado e pressurizado para dentro dos intercoolers e em seguida para o motor. Então precisa haver uma conexão daqui até aqui. E agora vamos descobrir se aqueles coletores de escape 5 em 1 que instalamos estão na posição correta. Porque se não tiverem, teremos um problema, pois nem tudo vai se encaixar. E ainda precisamos instalar toda essa tubulação. Turbos em seguida. Carros modificados, disseram eles. Vai ser divertido, disseram eles. Antes de instalar os turbos, preciso colocar a barra estabilizadora. Caso contrário, teremos que espremer o tubo entre os turbos e a estrutura do carro. Após apertar a barra estabilizadora na estrutura, é hora de instalar os turbos. E a parte do escapamento sofreu alguns danos. Mas a Hannah acha que consegue consertá-la. Por que não tá se movendo? Tem que ser mais forte. Não tá se movendo. Agora você consegue ver o formato arredondado. Tá perfeito.
Perfeito. É. Vou mandar repintar tudo em tinta em pó e limpar. Só queremos dar início ao processo. Com certeza vou precisar de um escapamento novo. Mas eu quero comprar uma que combine com o novo visual do Galardo. Mas como mencionei, o importante aqui é simplesmente fazer esse motor funcionar, já que ele nunca foi ligado desde o acidente. Agora conectando o turbo ao escapamento e na parte superior conectando a alimentação de óleo para o turbo. E depois meu pai vai fazer o outro lado. Agora todo mundo vai comentar e dizer, olha, eu te ajudo com essa parte, mas você não me ajuda com essa outra? Com 3 libras por mês você pode economizar isso. Parece que os novos coletores foram um sucesso, pois os turbos se encaixaram perfeitamente neles. Estamos quase prontos. Devolução de óleo. Já fizemos o óleo indo. Agora vamos trabalhar com o óleo voltando. Mas essa é nova, porque a desse lado morreu no acidente. Eu removo o óleo. Eu tava indo e vindo com o óleo quando você disse indo Matthew e vindo Matthew. Como eu mencionei, eu tive que substituir um desses óleos de cal. Uma delas se desprendeu no acidente, eu espero que isso não tenha causado nenhum dano ao turbo. Essas mangueiras se fixaram ao turbo e depois passam por baixo do carro, conectando-se a uma junção também embaixo dele e também essa junção vai direto para a parte inferior do motor, alimentando todo o óleo que circula pelos turbos de volta para a parte inferior do motor. Você pode ver aqui. E o próximo ingrediente a adicionar é o óleo. Claro, estamos adicionando Valvoline. E até agora, nenhum vazamento. E isso é bom. A próxima coisa que precisamos fazer é providenciar a eletricidade. A desgraça. O pesadelo de tudo em um carro. Precisamos de eletricidade. Pra frente. Veja você lá. Aqui estamos, na frente do carro. Então, o que precisamos aqui... Esperamos que em primeiro lugar não precisemos usar o freio para dar partida, porque não temos cilindro mestre de nada parecido. E vai ter um monte de luzes acesas no painel, mas a gente só quer ouvir o motor ligar. Veja em baterias. Alguém sabia disso? Nas baterias, os terminais positivo e negativos têm tamanhos diferentes. Ele tem razão, sabe? Essa deve ser a última coisa que precisamos conectar antes de começarmos com o Galardo. Mal posso esperar para ouvi-lo funcionando de novo. Eu só espero que comece. A bomba de combustível não tá pressurizando, mas eu acho que você provavelmente deveria virá-lo e desliga. É, para que o petróleo se espalhe. Ah tá, é uma bomba de água funcionando, mas não tem água dentro dela, é por isso que ela faz barulho. Não tem direção, não tem freios, então não sei se vai nos permitir iniciar. Eu tenho que arriscar. É um grande momento. Pronto? Vai dar certo. Isso vai ser muito barulhento. Temos todas as luzes do painel acesas. Bateria descarregada. Bom, parecia que a bateria estava descarregada. Conectamos o carregador portátil à bateria. Vamos tentar. Mas mesmo assim não funcionou. Sim, tá relacionado. Mas então o fusível pirotécnico não queimou. O fusível pirotécnico não vai queimar se o motor girar. Ou também pode ser que tenhamos vários outros pontos de aterramento desconectados ao redor do carro. Colocamos um jumper diferente só pra garantir que não era um problema com o jumper em si. Alerta, tá ligado. Não, você faz isso na terra, tudo bem? Mas ainda nada. Vamos colocar o carro de volta na rampa pra inspecioná-lo. Então, estamos perdendo algum tipo de conexão entre a bateria e o motor de arranque. Então, esse é o cabo grosso aqui que se conecta lá embaixo a uma caixa de junção aqui. Tá tudo bem apertado. Então tá tudo bem. O cabo de aterramento vai do motor de arranque à carroceria. Então temos resultados positivos e negativos. Onde, por que e como não estamos recebendo energia suficiente no motor de arranque. E lá vem o multímetro. Temos 12 volts na frente. 12,65. Deveríamos ter 12,65 na parte de trás. 12,62 tá bom. Verifica o motor de arranque.
Mostra pra câmera. Estamos apenas verificando se não há perda de voltagem da parte dianteira pra traseira do carro. 1262. Tá. E não tava. Tínhamos praticamente a mesma voltagem em todos os locais. 2. Temos energia na frente, temos energia atrás e energia no motor de arranque, mas ele não gira. 2 motivos. O motor de arranque pode ter queimado, mas tá girando, conseguimos ouvir o barulho. Outro motivo é que o motor travou. O que esperamos que não seja o caso. E tá tentando girar um motor travado, mas, tipo, por que seria prendido? A menos que haja um fusível pirotécnico que se foi. Sim, mas isso impediria a energia de chegar ao motor de arranque. Certamente isso que faz simplesmente cortar a energia, não se houver 12.16 volts aqui e ali também. Mas normalmente quando o fusível pirotécnico queima, você gira a chave e faz tch, tch, e tá fazendo isso, não é? Mas isso só acontece uma vez. O fusível pirotécnico não queimou, porque você tem 12 volts naquele fio. Era isso que eu tava falando, mas então... Mas não é. A menos que funcione de maneira diferente. Pode ser que metade já se foi. Decidimos enviar energia diretamente para o motor de arranque para ver se o motor girava. E isso descartaria a teoria que o motor tava travado. E funcionou. Boa notícia. Então ele vira. Acho que tá com algum problema de conexão. Quando a energia é submetida a uma carga, ela pode perder a conexão. Eu odeio fio de aterramento. Adivinha? Eletricidade de novo. Íamos tentar de novo na esperança de que funcionasse dessa vez, depois de termos dado partida com a energia diretamente no motor de arranque. E finalmente, o motor ligou. Mas nada aconteceu. Esse é o combustível. Ou a faísca. Você colocou combustível, não foi? É. Então o próximo passo é... Será que devemos tentar algum WD-40 ou algo parecido pra ver se funciona? Não, ele tinha que iniciar. Deveria funcionar. A menos que eu tenha conectado os bancos 1 e 2 de forma invertida. Aí, tipo... Seria possível. Ele não queria ligar. Considerando que a questão era a energia, decidimos conectar 2 baterias auxiliares à bateria para ver se isso ajudava. Pronto? E funcionou. Primeira vez. O Galardo tá funcionando pela primeira vez desde o acidente. Olha os turbos. Eles estão ficando loucos. E parece bom. Isso. Tá funcionando. Pela primeira vez desde o meu incidente. Bom, isso foi bom. Bateria com carga insuficiente, né? Bom, adivinha só? É nossa velha amiga eletricidade de novo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, clique no botão de se inscrever, clique no botão de gostei e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. É a direção. Sim, direção hidráulica. A bomba de direção hidráulica pifou e a gente não tá ligado a ela. Tá de boa. É apenas um vazamento de energia. Tá bom. Você não precisa de direção. Olha onde eu te encontrei. Like a drug that I just can't deny, giving me the best high.